Você sabia que algumas espécies de felinos selvagens conseguem ouvir o bater do coração de um filhote a dezenas de metros de distância? É como se a natureza tivesse moldado esses animais não apenas para caçar, mas também para sentir. Agora imagine, e se um desses predadores se deparasse com uma vida humana recém-chegada ao mundo, sozinha, frágil e abandonada? O que você acha que aconteceria? Nesta história, o que parecia impossível se tornou realidade. Era uma daquelas noites em que até o vento parecia hesitar. As folhas não sussurravam, os galhos não rangiam. Só a escuridão dominava a floresta. Uma escuridão viva, espessa, como se engolisse o tempo. A lua, tímida atrás das nuvens, lançava um brilho frio sobre as copas altas das árvores. O chão ainda guardava o cheiro da chuva do entardecer. Um silêncio espesso pairava sobre a mata, até que algo rompeu. Um som tão fora de lugar que até os insetos pareceram parar por um segundo. Era um choro, fraco, moiado, como se alguém estivesse se desfazendo em silêncio. Um lamento pequeno, humano. No coração dessa floresta, uma pantera negra caminhava entre sombras. Seus olhos dourados cortavam a escuridão como lâminas. Ela não estava perdida. Era dona daquele território. Mas o som incomodava. Despertava algo que nem ela sabia nomear. Foi quando ela parou e escutou. Uma caixa, um pano, um bebê, sozinho. E a pergunta que fica é: o que uma fera faria diante de uma criança indefesa, longe de qualquer proteção? Prepare-se, porque o que essa pantera fez vai te deixar em silêncio. Mas antes de seguir, comente aqui de onde você está assistindo esse vídeo. É sempre incrível ver até onde essas histórias chegam. A pantera observava o bebê com olhos atentos, como se tentasse entender o que exatamente havia diante dela. Não era uma presa, não cheirava a medo de animal selvagem. E ainda assim, era frágil, vulnerável. Algo nela hesitou, e isso por si só já era estranho. Os grandes felinos são conhecidos por seu instinto de sobrevivência. Eles não hesitam, não protegem o que não é seu e quase nunca agem fora da natureza. Mas, de tempos em tempos, alguns comportamentos surpreendem até os cientistas. Em 2015, por exemplo, no Quênia, uma leoa chamada camunhaque foi vista adotando 6 filhotes de oryx, pequenos antílopes que em condições normais seriam apenas alimento. Ela cuidou deles, protegeu, impediu até que outros leões se aproximassem, e ninguém soube explicar com certeza o porquê. Com a pantera daquela noite, foi algo semelhante. Ela não sabia o que era aquilo enrolado em pano, mas sentia que não podia ignorar. O bebê chorava cada vez mais fraco. O frio da noite começava a se intensificar e seu corpo pequeno tremia. A pantera deu um passo para trás, como se pensasse em ir embora. Mas não foi. Ela ficou ali imóvel, ouvindo o choro desacelerar até quase desaparecer. Então, fez algo impensável. Abaixou o corpo e deitou-se ao lado da caixa. O calor do seu corpo, acostumado às noites frias da floresta, passou a aquecer o bebê. O contato não era bruto nem impaciente. Era uma aproximação cuidadosa, lenta, quase materna. Não havia lógica, não havia explicação racional, mas havia um gesto. Pesquisadores que estudam comportamento animal chamam esse tipo de atitude de resposta parental cruzada, quando um animal age como cuidador, mesmo diante de espécies diferentes. É raro, mas acontece. E em situações de estresse, como quando um animal perde seus próprios filhotes ou está isolado de seu grupo, esses instintos podem surgir, mesmo fora do contexto natural. Mas no caso da pantera, não havia indício de perda. Ela estava saudável, solitária, mas íntegra. O que então a fez ficar? Talvez o silêncio da floresta tenha gritado mais alto do que o próprio instinto. Talvez o choro frágil do bebê tenha ativado algo ancestral, algo além da caça ou do medo. Ou talvez, como já se viu em relatos raros, a linha entre o selvagem e o compassivo seja mais fina do que pensamos. Com o passar do tempo, o bebê parou de chorar.
Seus pequenos braços, antes agitados, agora repousavam sobre o tecido úmido. Os olhos se fecharam em um sono raso, mas tranquilo. A pantera permaneceu ao lado, sem se mover. Era como se soubesse que naquele momento, aquele pequeno ser dependia dela. Não por escolha, mas por ausência de qualquer outro alguém. Se houvesse um predador maior rondando, se a chuva voltasse a cair, se o frio apertasse ainda mais, o bebê não resistiria sozinho. Mas agora ele não estava mais sozinho. A ciência tenta explicar, a lógica tenta racionalizar, mas a floresta, daquela noite, foi palco de algo maior. E é nesse ponto que a história muda, porque a pantera não apenas aquecia, ela observava, ela ouvia, ela calculava, e de alguma forma que nem ela entenderia, já havia decidido. Aquele bebê não era mais um intruso, era a responsabilidade dela. Pode parecer absurdo, mas em várias culturas antigas, como entre os povos ameríndios ou as tribos africanas do oeste, há histórias de animais salvando humanos, como se a natureza, de vez em quando, tomasse decisões por nós. E agora, essa história ganhava mais um capítulo. A pantera iria além da compaixão. Ela se tornaria guardiã. O que você teria feito se estivesse no lugar dela? A floresta pode até parecer silenciosa, mas ela nunca está em paz. Cada sombra esconde uma ameaça, cada ruído esconde uma intenção. E naquela noite, enquanto a pantera permanecia imóvel ao lado do bebê, algo começava a se mover entre as árvores. O primeiro aviso veio com o vento. Ele mudou de direção repentinamente. No reino animal, isso nunca é um bom sinal. Junto com ele veio um cheiro forte, familiar para quem vive ali, mas perigoso para quem tenta proteger. A pantera ergueu a cabeça. Suas narinas se dilataram. O cheiro era conhecido. Outro grande predador se aproximava. Desta vez, era uma onça pintada, maior, mais pesada e com uma força capaz de derrubar até um javali adulto. As onças são solitárias, caçadoras natas, e diferente da pantera, raramente hesitam diante de uma presa fácil. Ela surgiu das sombras como um vulto silencioso, seus olhos fixos na cena incomum. Uma pantera deitada ao lado de um filhote humano. Aquilo não fazia sentido, mas ela não precisava entender. Apenas precisava decidir, atacar ou recuar. Esse é o ponto central da selva. Tudo o que é fraco vira alvo. Não há tempo para compaixão. O equilíbrio se sustenta pela força. E agora, o bebê era o elo mais frágil daquela cadeia. A pantera se levantou imediatamente. Seus músculos se tensionaram. O corpo ficou entre o intruso e a criança. Um rosnado grave saiu de sua garganta. Não por ameaça, mas por aviso. Ela não era a maior, mas estava pronta para lutar. Aqui, entramos em um conceito crucial do comportamento animal, a defesa territorial. Embora a pantera não tivesse relação com o bebê, seu instinto de proteção já havia se ativado. Para ela, aquele espaço, aquele ser indefeso, agora faziam parte do que precisava ser defendido. E por mais que os grandes felinos sejam predadores, eles também conhecem os limites. Antes de atacar, a onça avaliou. O risco valia a recompensa? Por alguns segundos, as duas se encararam. Nenhuma se movia. O silêncio se tornou insuportável. Mas, como sempre, alguém precisa agir primeiro. E foi a onça quem decidiu atacar. Ela avançou com brutalidade, um salto poderoso, garras à frente, com a velocidade de quem nasceu para matar. Mas a pantera reagiu com agilidade impressionante. Desviou no último instante, e as garras da rival atingiram apenas o ar. O embate que se seguiu foi feroz, garras contra garras, dentes contra músculos. A floresta se transformou em um campo de batalha instintivo. A cada segundo o bebê se tornava mais vulnerável. Se a pantera perdesse, não haveria mais ninguém ali para impedir a tragédia. Esse momento ilustra perfeitamente o conflito primitivo da sobrevivência, quando proteger significa lutar até o limite do próprio corpo. A luta parecia equilibrada, mas a onça tinha um plano. Em vez de continuar a disputa, ela tentou contornar a rival e atacar o bebê diretamente. Um golpe rápido e tudo acabaria. Mas a pantera, mesmo ferida, percebeu. Saltou com força total, atingindo a onça em cheio,
antes que ela alcançasse a criança. O choque foi violento. Ambas rolaram no chão, em meio à lama e folhas secas. Uma última tentativa, uma última mordida. A pantera agarrou o pescoço da adversária e apertou com tudo que tinha. A onça se debateu, tentou reagir, mas aos poucos seus movimentos perderam força. A floresta voltou ao silêncio. A pantera, ofegante, permaneceu de pé. A onça havia desistido. Ferida, se afastou e desapareceu entre as árvores. E ali, no meio do nada, o bebê ainda respirava. A selva não perdoa os fracos. Mas, naquela noite, ela fez silêncio para um gesto que foi além da natureza. Se essa parte da história te prendeu, comenta com fogo aqui embaixo e diga de onde você está vendo. Vamos levar esse momento de coragem para o mundo. A floresta estava calma outra vez. O vento voltava a soprar leve entre os galhos, como se quisesse apagar o que havia acabado de acontecer. A onça se foi, mas a paz não significava alívio, pelo menos não para a pantera. Ela permanecia imóvel, observando o bebê que dormia quieto sobre o pano úmido. Seu corpo estava fraco, mas ainda respirava. E agora, o que fazer? A pantera, ferida e exausta, deitou-se novamente ao lado dele, talvez para protegê-lo do frio, talvez para garantir que ele ainda estava ali, ou talvez para ganhar tempo. Tempo para entender algo que nem ela sabia explicar. Na natureza, cada animal tem seu papel. Felinos caçam. Filhotes crescem com suas espécies. Mas e quando algo foge dessa lógica? Aquele bebê não pertencia à floresta. Isso era claro. E a pantera, mesmo sem compreender o conceito de humano, sabia, instintivamente, que aquela vida não sobreviveria ali por muito tempo. Essa é a parte mais curiosa. Ela poderia simplesmente ir embora. A ameaça já havia passado. O dever, se é que existia um, já estava cumprido. Mas ela ficou, olhou para a caixa vazia, para o pano molhado e tomou uma decisão. Com cuidado, se aproximou. Tocou a manta com um focinho. Depois, segurou uma das pontas entre os dentes e, com delicadeza, puxou o bebê de volta para dentro da caixa. Ela não era mãe, não era humana. Mas, naquela hora, agiu como quem compreende o peso de cuidar de outro ser. Com a caixa entre os dentes, voltou a caminhar. Não em busca de abrigo, mas em direção ao limite, o fim da floresta. Essa parte da história não fala mais de instinto. Fala de escolha. A pantera não estava apenas protegendo. Ela estava conduzindo. Conduzindo aquele bebê para um lugar onde ele poderia, enfim, pertencer. A floresta voltou ao silêncio, como se nada tivesse acontecido. Mas algo ali havia mudado para sempre. A pantera, com passos firmes, atravessou os últimos metros de mata antes de alcançar um limite que poucos da sua espécie ousam cruzar. O início da presença humana. As primeiras casas surgiram entre árvores espaçadas e o cheiro de fumaça, madeira e gente tomou o ar. Os cachorros foram os primeiros a notar. Latidos ecoaram pela madrugada. Portas começaram a se abrir, mas ela não hesitou. Colocou a caixa no chão, exatamente onde alguém pudesse encontrar. Ficou alguns segundos olhando para o vilarejo, talvez esperando, talvez se despedindo. E então voltou para as sombras. Sem pressa, sem olhar para trás. Pouco depois, um homem saiu. Olhou ao redor, confuso com os latidos. E então viu a caixa. Dentro, um bebê. Quente, vivo, em silêncio. Não havia nenhuma marca, nenhum bilhete, nenhuma pista. Apenas a certeza de que alguém ou algo tinha feito o impossível por ele. Essa história poderia ter terminado de muitas maneiras, mas escolheu o caminho menos esperado. Ela nos lembra que compaixão não tem forma, que o cuidado pode vir de onde menos se imagina, e que até mesmo no ambiente mais hostil, a vida insiste em encontrar abrigo. Talvez a pantera nunca entenda o que fez naquela noite, mas nós sim.
Ela foi além do que a natureza exigia. Ela escolheu proteger. E ao fazer isso, provou que o instinto também pode ser amor. Agora me diz, você acha que animais sentem empatia como nós? Comente aqui o que você pensa sobre essa história. E aproveita para dizer de onde você está vendo. É sempre lindo ver até onde essas histórias chegam.